Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 4 do módulo 12, Programação Orientada a Objetos. E agora, então, eu vou fazer o seguinte, como eu havia prometido na aula passada, pessoal, eu vou colocar valores padrão no meu construtor. O que é isso? O que são valores padrão no construtor? Significa o seguinte, se você não informar nada, ele assume um valor padrão. É isso, é simples. E aí você fala, poxa, que legal, como é que eu faço isso? Né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Olha, pessoal, esse código aqui já é o código que a gente desenvolveu na aula 3. Se você não, ou seja, a aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui mágico, blá, apareceu o card. Veja o seguinte, tem que assistir esse negócio. Mas se você já assistiu, ou se você entendeu o que significa esse código, tudo bem, vamos em frente. Então, olha, a primeira coisa importante é, eu tenho aqui a classe, a definição da classe retângulo, tenho aqui o construtor, que também já não só inicializa ou põe os valores iniciais, mas também indica quais são os campos dessa classe. A gente tem um campo X e o campo Y. E o que significa esse construtor? Você tem os parâmetros de entrada, são três, tá? Mas você, na hora de usar a função, só vai passar dois. Por que isso? Porque o primeiro parâmetro, que é o self, ele já é automaticamente fornecido pelo programa. Como assim? Então, por exemplo, toda vez que você for usar o construtor, automaticamente já está implícito que quem está usando o construtor ou quem está chamando o construtor é um objeto, e esse self, no caso, vai ser o nome do objeto, vai ser trocado pelo nome do objeto, tá? Então, pessoal, veja que aqui, então, essa função init tem dois parâmetros de fato que vão ser necessários, e a print não tem nenhum parâmetro, mas você tem que, na declaração dela, colocar esse parâmetro self para ele saber qual é o campo X de qual objeto ele tem que puxar esse campo X e Y, tá? Ele tem que falar, ó, o campo X desse objeto tal tem tal valor, enfim. Muito bem, feita essa pequena explicação, pessoal, que eu acabei não falando com muitos detalhes na aula passada, eu vou fazer o quê? Vou parar de enrolar vocês e vou botar como é que põe valores padrão aqui no nosso construtor. Poderia ser qualquer outra função, mas eu acho que é legal no construtor, porque se o usuário não fornecer valores iniciais para os campos x e y, automaticamente isso será feito por isso aqui que eu estou escrevendo. Ó. Então, o que acontece, pessoal? Eu estou falando o seguinte, ó, x igual a zero, y igual a zero. Então, se eu não te der o valor x e y, ele assume zero. Tá? Se você fornecer apenas o x, o y é zero. E se você der x e y, aí ele não põe nenhum de zero, tá? Então, para a gente testar isso, e que eu acabei de falar para vocês, o que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Eu vou pegar e vou criar um objeto RA, tá? Vamos mostrar o objeto RA aqui. E esse objeto RA é um retângulo, tá? Ok. Aí o que eu faço? Eu não ponho nada. E mando imprimir. RA print. Beleza. Aí agora eu vou fazer o seguinte: eu vou botar o RB, que é um retângulo também, tá? Esse retângulo, olha como é que eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um. Opa, espera um pouquinho aqui. Deu um bug. Opa. Eu vou colocar aqui então, ó. Vou colocar 4 e 4.4 só. Pronto. E mando imprimir RB print. Vamos ver o que vai dar. Eu poderia também fazer um RC retângulo, retângulo, retângulo. Tá difícil. Retângulo, retângulo. Poderia dar todos os parâmetros. Aí você fala, ei, pera. Esse RB, você especificou o X e o Y. Ou seja, tem um caso ali que eu só tenho X e não tenho Y. E aí ele vai ter que assumir algum valor para Y, que é o valor padrão ali. Porém, eu não poderia só especificar o Y e deixar e não ter o X? Poderia. Como é que poderia fazer então? Ó? Poderia fazer assim, R D igual a retângulo,
E aí eu vou especificar aqui na chamada ao construtor que eu quero que o parâmetro y, o parâmetro de nome y, tenha um valor especificado. E o y e o x não tem, então vai ser o que tiver de padrão lá e pronto, tudo bem, eu fico contente com isso, tá? Para a gente poder identificar aqui, pessoal, de forma mais na hora da impressão, né? Para a gente poder identificar exatamente o que corresponde ao que, antes de cada impressão de cada campo, de cada objeto que foi criado, e aliás ficou faltando aqui no RC, eu vou colocar aqui um print para identificar o comportamento do print de cada objeto, associado a cada objeto, para a gente ver o resultado e comentar, tá? Lembrando aí, pessoal, que na descrição do vídeo vai estar o código completo, sem para você não ficar, meu Deus, eu vou ter que copiar tudo isso, vai dar um trabalho, não precisa copiar. Tem que entender. E na verdade o ideal é você fazer o vídeo, botar o vídeo, dividir a janela no meio, né? Janelinha do Windows para o lado e janelinha do Windows para o outro. De um lado você digita, do outro você, enfim, acompanha o vídeo e, sei lá, vai colocando lado a lado. Ó, então o RA, pessoal, usa x e y pelo construtor padrão, que é 0, 0, 0, 0. Não coloquei nada aqui, ó. E aí, ó, o resultado, ó, 0, 0. Tá. O RB, o primeiro parâmetro de entrada é x, ó. E o segundo não coloquei nada, então ele usou o construtor padrão, o valor que está no construtor padrão, tá? O RC, pessoal, aqui eu mandei imprimir o RC, né? RC, eu coloco os dois parâmetros x e y, tá? Eu especifiquei. Então ele não usa nada do construtor padrão. E o RD, pessoal, é a quarta opção aqui, que eu especifico só eu pulo o x, né? E aí eu especifico o y, quero que o y não seja valor padrão. O RX, tudo bem, pode usar. E aqui, ó, deu certinho também, tá? Bom, pessoal, então aqui está o código completo, com a explicação completa, com tudo detalhado, com tudo discutido, esmiuçado, falado, enfim. Eu acho que ficou bastante claro aí tudo que eu queria passar para vocês aí de conceito, tá? Bom, agradeço a atenção de vocês, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E vejo vocês na próxima aula. Você fala, nossa, mas ainda tem mais coisa para a gente investigar e ver? Tem. Mas o que exatamente vai ser na próxima aula? Eu vou construir mais métodos, mais funções na nossa classe aí retângulo. Ela vai ficar mais interessante agora, tá, pessoal? Então, não perca a próxima aula. Obrigado pela sua atenção e vejo vocês na aula 5, pessoal. Tchau!